Queridos amigos, amigas queridas que nos dão a honra de acompanhar esse trabalho pela Seara TV, é com profunda gratidão a Jesus que nos apresentamos para realizar a reflexão dessa noite. 25 de março de 2020, 20 horas e 5 minutos, o mundo vive a pandemia da Covid-19. Se pudéssemos descrever todos os sentimentos, as emoções que estão no ar, por certo haveria um tanto de angústia, ansiedade, solidão, medo, dores inenarráveis. Pensando na importância de iniciarmos o trabalho de hoje com algumas palavras de esclarecimento e consolo, percebi que eu não detenho as condições de fazê-lo, porque acredito que apenas uma alma com muita experiência, com conhecimento e profundo amor no coração poderia nos ajudar a enxergar a realidade por trás da tragédia. Mas, procurando, eu encontrei alguém que pode. Eu convido a todos para assistirmos juntos um pequeno vídeo com o Divaldo Pereira Franco. Vivemos um momento grave da história da humanidade. Periodicamente, a sociedade é sacudida por um clamor de sofrimentos. Desta vez, o coronavírus chega até nós no auge das nossas conquistas intelectuais, das nossas conquistas morais, das nossas maravilhosas conquistas do infinito no macro e no microcosmo. A Terra estremece. É claro que o isolamento social a que estamos sendo compelidos amargura-nos, mas esta é uma terapêutica preventiva das mais valiosas que devemos respeitar e contribuir de maneira espontânea, jovial. É necessário que nós compreendamos que não nos encontramos no jogo do azar, do acaso, mas dentro de leis soberanas que regem o universo. E essa convocação é para que melhoremos os nossos sentimentos e as dores morais que estavam devastando a nossa sociedade. A depressão, o suicídio, a loucura dos tormentos variados estava demonstrando que a civilização estava a um passo da loucura e do desequilíbrio. Vem agora o vírus, apresenta nossa fragilidade e testa. Precatemo-nos, cuidemos de atender as autoridades sanitárias e nós mostraremos que somos fortes. Enfrentá-lo-emos não é a primeira vez. Com alegria, sem nenhum pânico, porque não tem razão. Aproveitando o tempo para meditar no bem, para edificações interiores, para a convivência familiar. Porque logo... A mensagem é de esperança, é de consolo para as nossas almas. Esse momento imensamente triste atende a leis soberanas e está repleto de oportunidades de aprendizado e de reabilitação moral para toda a humanidade na Terra. Nas palavras de Divaldo Franco, é uma terapêutica preventiva das mais necessárias. Porque enquanto trata as doenças da alma, ao mesmo tempo, essa situação que estamos vivendo previne males maiores. Então, vamos pedir a Deus que, na sua sublime misericórdia, nos conceda a renovação das forças, da fé, a fim de enfrentarmos a situação com muita paciência, com resignação e cheios de esperança, porque logo passará. Tudo passa, e afinal de contas, nós espíritas sabemos que todos sairemos
absolutamente vivos da experiência. Mesmo aqueles que tiverem que abandonar o corpo, permanecem vivos, apenas se transferem de domicílio, retornando para o mundo espiritual. Quem tiver olhos de ver, poderá observar as mudanças que estão se operando no mundo e que, ao final, sem dúvida, a humanidade terá dado um grande passo em direção à conquista da harmonia e da paz. Mas quando nós falamos em paz, é muito comum que venha à mente ideias do tipo descanso, ociosidade, silêncio, ausência de brigas, de guerras, ter uma boa situação financeira, não ter obrigações, enfim, confunde-se a ideia de paz com a da estagnação, da ausência de dificuldades. O autor Ângelo Agaró, na obra Grandes e Pequenos Problemas, nos apresenta um conceito diferente, o conceito da suprema paz. Diz ele que o gozo da suprema paz constitui um estado superior de consciência, a que não se chega sem o haver conquistado. Esse estado existe potencialmente em cada ser, em todos nós. Ele explica que não há exceções, que todos nós chegaremos a esse patamar, pois é da lei divina que todo ser alcançará um dia esse estágio sublime de paz. Caminhamos para isso desde que fomos criados. Mesmo quem não acredite ou não queira, alcançará esse patamar. E a rapidez com que chegaremos a esse estágio é diretamente proporcional ao nosso esforço. Esforço por adotarmos aquelas condutas que sabemos são capazes de promover a conversão, a transformação, o desenvolvimento desses potenciais que trazemos em realidade. E assim avançamos no processo evolutivo. Assim sendo, o único meio para renovar a sociedade e estabelecer a paz é o aprimoramento moral de cada indivíduo. Portanto, a suprema paz não virá através de tratados, de acordos, de decretos, de medidas provisórias. Essa paz não pode vir do exterior. É uma construção íntima, resultado de um longo processo educativo, é fruto do esforço pessoal e mérito de quem lutou por realizar a autoiluminação, acendendo claridades no seu mundo íntimo e transformando as sombras interiores em luz, o que faz dela um estado intransferível e inalienável. A partir daí, não importa o lugar onde se esteja, a suprema paz estará onde quer que haja um espírito que já tenha realizado em si essa conquista. Seja num leito de dor, numa mansão, num casebre, a alma poderá levá-la onde for e em todos os momentos, mesmo quando imersa em problemas, mesmo nos momentos mais difíceis, porque se trata de um estado de pureza de consciência. E embora ainda esteja muito distante o momento de fruirmos dessa paz suprema, nós podemos desde agora experimentarmos uma cota de paz possível. E Allan Kardec falou constantemente sobre isso. Por exemplo, nós vamos encontrar num trecho que está no livro Espiritismo, na sua expressão mais simples, em que o codificador vai direto ao ponto e anota no item 59, sob um título geral de máximas extraídas dos ensinos dos Espíritos, a seguinte conclusão: com o egoísmo, os homens vivem em luta perpétua. Com a caridade, viverão em paz. Kardec deixa claro no texto que o egoísmo produz essa guerra não declarada, em que os disparos e golpes são a maneira como nos comportamos e que acabam por aniquilar qualquer princípio de paz nos relacionamentos, onde quer que nos encontremos. Egoísmo. Egoísmo que, segundo Emmanuel, é o apego da alma ao bem próprio. É o apego ao próprio bem. Não é desejar o próprio bem, é ser apegado, é não abrir mão. O egoísmo leva a criatura a pensar somente em si e colocar os seus interesses sempre em primeiro lugar, acima do bem comum. Com total indiferença
pela dor e as necessidades das demais pessoas e sem qualquer preocupação se está prejudicando alguém com o seu comportamento. O egoísmo, esse que tem na sua base o interesse pessoal. Não dá para viver em paz, pensando somente em mim, no meu bem-estar. E o egoísmo, para complicar, anda sempre junto com o orgulho. O orgulho que nos leva a exagerar a avaliação das nossas qualidades, a pensar que somos muito melhores, mais importantes, mais inteligentes do que somos na realidade. E aí, em decorrência disso, nos colocamos acima dos outros, achamos sempre que estamos com a razão, queremos fazer que prevaleçam os nossos interesses, as nossas ideias. Mas acontece que, pensando assim, nos tornamos intransigentes, nos tornamos inflexíveis nos nossos pontos de vista e, desse modo, viveremos, como disse Kardec no texto, em luta perpétua. O egoísmo e o orgulho são os grandes responsáveis pela intolerância, o fanatismo, a indiferença, a ingratidão, a violência. Sem a superação desses males, jamais viveremos em paz. E Kardec aponta também que a solução é a prática da caridade. Caridade que, na perspectiva espírita, está lá na questão 886, quando Kardec pergunta aos espíritos superiores, no Livro dos Espíritos, o que seria a caridade conforme a entendia Jesus, e a resposta é bela, profunda: benevolência para com todos, indulgência para as imperfeições dos outros, perdão das ofensas. Conforme Jesus, que é nosso guia e modelo, nós não nos tornaremos melhores, não viveremos em paz se não agirmos com benevolência, indulgência e perdão. Então vamos rever essas práticas. O que é benevolência? Segundo o dicionário, é a disposição bondosa de promover a felicidade do outro por generosidade. Então, não é por interesse, nem com segundas intenções, e deve ser para com todos. Não poderemos escolher alguns e rejeitar outros. Como diz o ditado, trata-se de fazer o bem sem olhar a quem. E na questão 643, da obra que citamos, o Livro dos Espíritos, Allan Kardec interroga se existe alguém que, pela sua situação, pela sua posição social, não possa fazer o bem. Será que existe? Quem sabe uma pessoa muito pobre, uma pessoa analfabeta? E os Espíritos respondem: não há. Não há quem não possa fazer o bem. Ser útil na medida do possível, todas as vezes que o seu concurso venha a ser necessário. Portanto, a prática da benevolência está ao alcance de todos, auxiliar onde se apresente a oportunidade. No lar, no trabalho, na sociedade, na casa espírita, bastando que se esteja em relação com os outros. Isso quer dizer que aquela vez que você escutou e consolou alguém que estava desesperado, foi caridade. Aquela outra vez que deixou tudo que tinha para fazer e cuidou de alguém doente, prestou um serviço voluntário, também praticou a caridade. Quando fizemos uma prece por alguém que está sofrendo, isso é benevolência, praticamos caridade. Da mesma forma, quando atendemos a carência material dos nossos irmãos com recursos para minorar seus sofrimentos e oferecemos um alimento, um agasalho, um calçado, ao fazer isso sem ofender a dignidade, sem julgar ou condenar o outro e sem nos queixarmos do cansaço ou do tempo que estamos envolvidos naquela atividade, nós estaremos investindo na construção da paz, pela superação do egoísmo e do orgulho. E conforme ensina o Espírito Lázaro, lá no Evangelho segundo o Espiritismo, a benevolência para com os seus semelhantes produz a afabilidade e a doçura, que lhes são as formas de manifestar-se. A benevolência nos relacionamentos produz afabilidade e doçura. Nós iremos nos tornando pessoas mais gentis, desenvolveremos o respeito e a consideração, ou seja, quem é benevolente presta atenção no outro, atende às suas carências emocionais, trata com carinho. E por tudo isso, a bondade harmoniza o ambiente e é capaz de pacificar as relações. Já aconteceu comigo, bem mais de uma vez,
de chegar em algum lugar um pouco irritada com alguma situação. E a pessoa que atendeu a minha queixa era tão bondosa, que pareceu que tinha me dado um calmante. As emoções foram alinhando e resolvemos o problema, foi estabelecido o equilíbrio. Esse exercício, quando o fazemos, de procurar acolher a necessidade do outro, olhar as suas carências, tratar com gentileza, ele vai pouco a pouco amenizando esses traços de agressividade que trazemos ainda como resultado de milênios de experiências no mal, na violência. Se nós desejamos a paz, precisamos ser mais gentis, mais doces, mais brandos e afetuosos nos nossos relacionamentos. E outro aspecto da caridade é a indulgência. Mas o que é ser indulgente? Nós encontramos uma mensagem do Espírito Joseph, no capítulo 10 do Evangelho segundo o Espiritismo, em que ele, num texto muito bonito, vai citar as características da indulgência. E ele dirá: não vê os defeitos de outrem, se os vê, evita falar deles, divulgá-los. Se a malevolência os descobre, tem sempre pronta uma escusa plausível, uma explicação real, séria para eles. Jamais se ocupa com os maus atos de outrem, a menos que seja para prestar um serviço. O indulgente não faz observações chocantes. Faltamos com a indulgência toda vez que comentamos os defeitos de alguém, os erros que a pessoa cometeu, toda vez que identificamos o mal e passamos adiante, fizemos fofoca. Toda vez que poderíamos evitar o mal entendido e não evitamos, estamos faltando com a indulgência. De outro lado, agimos com indulgência quando ouvimos um comentário maldoso e não espalhamos. Não divulgamos o erro de ninguém. Apontamos um motivo para aquela atitude equivocada, lembramos de algo de bom que a pessoa fez. Claro que para agir assim é fundamental compreender. Compreender que cada um de nós se encontra em um estágio evolutivo. E a partir daí, nos tornaremos menos severos e vamos agir com clemência, com brandura, ao julgar as ações dos nossos irmãos. Pode não parecer, mas eu digo para mim todos os dias, quando me deparo com certas situações, esse irmão está fazendo o melhor que pode. É o que tem para hoje. É o que ele pode fazer nesse momento. E digo para mim também, porque por vezes nós somos severos conosco mesmos. Então, eu digo, estou fazendo o que eu posso. Eu sei que eu me esforcei. Não funcionou, me equivoquei, causei um mal. Vou tentar reparar, mas não sejamos severos conosco também. Estamos fazendo o máximo que conseguimos nessa jornada. Nós não temos meios para avaliar a maneira de proceder dos outros. Como diz o ditado, não sabemos da missa a metade. Será que o mau humor de alguém não é porque ela está com algum problema grave? Um familiar doente? Quem sabe gastou mais do que podia? Pode ser que seja uma pessoa tão rude, tão despreparada para lidar com as outras pessoas porque nunca foi tratado com carinho. Quem quiser ser indulgente deve analisar com compaixão o comportamento alheio e agir como pacificador. E, finalmente, o perdão das ofensas. O perdão é um dos maiores ensinamentos de Jesus em benefício da paz. E Jesus não falou sobre o perdão imaginando que com o perdão nós agradaríamos a Deus. Ele nos sugeriu o perdão porque sabia das consequências nefastas que a falta do perdão, que o ressentimento promove na nossa economia, tanto moral quanto física. De modo que o assunto é abordado por ele em várias passagens da Boa Nova. A mais conhecida é, sem dúvida, o diálogo registrado por Mateus, em que Simão Pedro pergunta: Senhor, pergunta Jesus, quantas vezes meu irmão pecará contra mim e o perdoarei? Até 7 vezes? Jesus lhe diz: não te digo que até 7, mas até 70 vezes 7. Pedro deseja saber quantas vezes deveria perdoar. E na maior parte dos casos, quando a gente fala sobre o perdão, nós nos imaginamos como Pedro, na situação de quem é ofendido e precisa perdoar. Na sua resposta, sem dúvida alguma, Jesus estava querendo dizer a Simão Pedro e para todos nós
que não deve haver limites para o perdão. 70 vezes 7 vezes é uma expressão usada pelos hebreus que quer dizer infinitas vezes, 1 milhão de vezes. Mas segundo a interpretação de Haroldo Dutra Dias, um conhecido palestrante espírita, que tem nos auxiliado muito na compreensão do Evangelho, a lição dada a Pedro e a todos nós é ainda mais significativa. Usando essa expressão que está no Velho Testamento, na história de Caim e Abel, o mestre está convidando Pedro a trocar de lugar e se enxergar como Caim, alguém necessitado de perdão, como quem precisa ser perdoado, mudando completamente a perspectiva sobre a qual nós costumamos avaliar essa questão. Para perdoar é fundamental fazer um exercício de humildade e reconhecer que ainda erramos, que nós também impusemos dificuldades àqueles que convivem conosco, que muitas vezes nós somos agressivos, inseguros, egoístas e prejudicamos os nossos semelhantes. Então, as pessoas nos magoam, sim, mas nós também magoamos as pessoas, até mesmo aquelas que nós amamos. E possivelmente, por muito tempo ainda, precisaremos do perdão e da misericórdia das pessoas. E nós espíritas sabemos que precisamos também considerar as experiências de outras existências. Quem sabe no passado traímos a confiança de alguém, abandonamos quem estava sob nossa responsabilidade, cometemos crimes graves. Quem sabe no passado nós tiramos a paz de alguém. Há um tempo atrás, eu vivi uma situação em que me senti ofendida, me senti prejudicada. E eu estava envolvida com 1000 maneiras de alcançar o perdão, de remover do meu psiquismo, do meu coração, da minha mente, toda aquela carga de energias do ressentimento. Estava sendo bastante difícil, mas teve um dia que eu estava no meu quarto, fazendo a oração, e ao final daquela oração especial, em que eu estava buscando reajustar as emoções e perdoar, eu tive o que os psicólogos chamam de insight. É assim um estalo. Parecia que estava acontecendo um clarão na minha mente. E eu pensei, ainda bem que não fui eu que fiz isso. Não fui eu que causei o mal. Porque eu não havia ferido, eu não havia prejudicado ninguém. Mas a frase continuava, ainda bem que não fui eu que fiz isso, que causei o mal dessa vez. Dessa vez não fui eu. Mas e no passado? Então aquele que nos ofende e prejudica, ele pode estar apresentando a cobrança de uma conta do mal que nós praticamos no passado. E sempre que nós retribuímos a ofensa com o perdão, estaremos nos reabilitando dos erros, estaremos reparando um passado de equívocos, nos reequilibrando diante das soberanas leis e caminhando em direção da paz. Mas pode ser que não seja possível perdoar completamente, mas para cada caso existe um perdão possível. Assim, aos poucos, nós vamos ampliando os nossos recursos morais até perdoar completamente. Então, analisando a situação, nós podemos, por exemplo, conseguir não ficar pensando na ofensa. Já é muito bom. Ou não desejar o mal do ofensor, não desejar vingança, que não resolve nada mesmo, melhor ainda. E depois é importante termos em mente que o perdão, ele não libera o ofensor da reparação do mal. O ofensor não fica livre do pagamento da dívida. A vítima se liberta. O agressor não poderá mais causar mal, mas aquele que ofendeu, mesmo que tenha sido perdoado, terá que reparar o erro perante a lei divina, perante a própria consciência. A consciência do ofensor será o seu algoz. E eu tenho a certeza que a posição de vítima é muito mais confortável do que a posição de ofensor. O certo é que enquanto não abrimos mão da mágoa, enquanto não abrirmos mão dos ressentimentos, nós não teremos paz. E Allan Kardec encerra, nos advertindo que, pelo Espiritismo, Deus vem fazer um último apelo à prática da lei ensinada pelo Cristo, a lei de amor e de caridade.
meus irmãos. São chegados os tempos. Essa sociedade em que cada um pensa apenas em si, a sociedade do eu sou melhor do que você. A natureza tem que me servir mesmo que seja destruída. Essa sociedade doente está no fim. Está encerrando o seu ciclo. São chegados os tempos da Era Nova. Essa era de fraternidade, de altruísmo, de caridade, de paz. Os lemas, cada um por si, salve-se quem puder, serão substituídos. Um por todos e todos por um será o paradigma da nova era. E nós estamos passando por um período de aferição. Estamos sendo avaliados para saber quem continuará suas experiências aqui na Terra regenerada. E a doutrina espírita é assim um último apelo de Deus para que cada um de nós compreenda os seus deveres e as responsabilidades da hora e se esforce pela transformação moral. O momento é muito grave, requer oração, muita oração, a oração está tão esquecida. Sem o apoio do alto, nós não conseguiríamos prosseguir em paz. É fundamental nos resguardarmos na prece. Da mesma forma que usamos o medicamento de 6 em 6 horas, fazer essa conexão e receber do plano espiritual o bálsamo para as nossas feridas, a inspiração no momento de tomar uma decisão, a paciência, a fé quando estivermos a ponto de desesperar. Dos irmãos do alto nós receberemos toda a força que precisamos para resistir ao desânimo dessa hora zaga e à tentação de nos entregar aos mesmos vícios físicos e morais que há tantos séculos nos mantém na retaguarda do progresso. O momento exige união de esforços, união dos esforços em torno daqueles que enfrentam dificuldades, compenetrados que devemos estar da ideia de que é indispensável abolir, pensar no coletivo, abolindo de vez as práticas egóicas tão prejudiciais que nos trouxeram a esse momento da história da humanidade. E é também fundamental agir com gentileza para com todos e tolerância para com aqueles que não pensam como nós. Outro dia eu ouvi uma palestrante dizer que a tolerância é o amor que chega onde o entendimento não conseguiu chegar. É o amor que alcança porque o entendimento não conseguiu alcançar. Sejamos tolerantes e definitivamente sejamos indulgentes. Que ninguém de nós mais desperdice o tempo valioso que reste ocupado com os erros dos outros, ainda mesmo quando tenha sido prejudicado, porque já é tempo de perdoar. Afinal, ninguém aqui é inocente. Seguramente, muitas vezes, somos nós os que mais erramos. E devemos fazer isso tudo em nome da nossa paz, lembrando que também nós somos irmãos. Somos filhos do mesmo Pai, esse Pai de amor, e não encontraremos harmonia e felicidade plenas fora do exercício da caridade. E assim, nós encerramos esse trabalho cheios de gratidão, porque Deus nos concede essa oportunidade de vivermos um momento doloroso como prova para as nossas forças. Eu sou muito grata pela atenção de todos e rogo ao Cristo que nos ampare os esforços a fim de que possamos vencer esse momento difícil e participar efetivamente da construção dessa era nova, da regeneração, da qual sem dúvida fará parte a beleza da paz. Muito obrigada.